Pessoal, boa noite. Para aqueles que me conhecem, meu nome é Rodrigo Gazola, sou fundador e CEO da AID e tenho backup uma grande paixão. Por isso que a gente teve a intenção, junto com a equipe da AID, a gente desenvolver esse conteúdo sobre desduplicação de dados. Espero que vocês gostem. Só um detalhe, me sinto como um William Bonner sempre que eu faço a gravação desses vídeos e não é simples. Vamos lá. Bem, hoje o assunto é desduplicação de dados. E com certeza, lógico, a gente vai falar disso no nosso universo de backup. Bem, desde que surgiram as tecnologias, soluções de backup online, muita coisa evoluiu muito rápido. Compactação dos dados, identificação dos arquivos diferenciais, incrementais, a capacidade que as aplicações têm hoje de usar pouco recurso lá na origem. Isso faz toda a diferença. Agora, de todas as tecnologias, o que a gente tem de mais revolucionário no processo de backup, e aí somente algumas soluções usam isso, é a desduplicação de dados. E o que é desduplicação de dados? Eliminar os dados duplicados, triplicados, enfim, os dados iguais. Essa tecnologia não é recente. Se a gente for estudar um pouquinho, a gente vai ver que essa tecnologia vem desde a época de 1970. Porém, nessa época, a desduplicação era realizada de forma manual. Eu identificava os arquivos ou os blocos duplicados e substituía isso por outros registros. Hoje, existe uma verdadeira guerra entre todas as empresas que fornecem armazenamento e o rápido crescimento de dados, o crescimento exponencial dos dados. Usar a tecnologia de desduplicação de dados faz todo sentido quando a gente está usando armazenamento. E quando a gente está falando de backup, eu estou usando armazenamento. Ok, a gente já comentou que desduplicar dados é eliminar dados repetidos. Isso significa que olhar para um banco de dados SQL e ter a capacidade de gravar somente dados únicos faz toda a diferença. E a gente precisa, vamos dizer assim, trazer isso. Eu vou trazer um exemplo aqui para o nosso universo diário. Imagine que eu tenho uma solução de e-mail e eu envio um anexo, independente do tamanho, para todos os usuários daquela solução de e-mail. E a gente está falando de 200 usuários. Quando eu realizar backup dessa solução de e-mail, eu só vou backupear, eu só vou copiar um único arquivo desse anexo. Nesse caso, se a gente considerar, para melhorar o exemplo, que esse anexo tem 1 mega, eu tive uma taxa de desduplicação de 200 para 1. A gente vai falar logo mais do que é taxa de desduplicação. Como que a desduplicação funciona? A gente sabe que desduplicar dados é eliminar os dados repetidos. Então, a desduplicação, o processo de desduplicação é comparar blocos, pedaços, arquivos, tamanhos e eliminar os duplicados. Existem duas formas de a gente fazer desduplicação de dados: online e pós-processamento. Quando eu estou fazendo desduplicação pós-processamento, eu estou olhando os dados que já foram gravados. Quando eu estou fazendo desduplicação de dados online, eu estou olhando os dados antes de fazer a gravação. Vamos olhar agora para a desduplicação de dados de uma outra forma, que eu acho que é mais simples de a gente trazer isso para o nosso universo. Origem e destino. Eu estou fazendo desduplicação de dados na origem e estou fazendo desduplicação de dados no destino. O ponto aqui é que quando eu faço desduplicação de dados no destino, eu não estou usando o processamento do equipamento que está sendo backupeado. E isso faz toda a diferença. Lembre que a gente falou lá no início da diminuição de uso de processamento das soluções de backup? Então, se eu não tenho tecnologia suficiente e meu processo de backup ainda usa muito processamento, dificilmente eu vou conseguir fazer desduplicação na origem e eu vou fazer só no destino. Agora, quando eu faço desduplicação na origem, eu estou consumindo o recurso desse equipamento. Porém, o dado que eu estou transmitindo é muito menor. Então, a gente tem observado que, como eu estou ganhando e estou economizando o processamento do meu processo, hoje faz sentido também usar desduplicação de dados na origem. E a gente já tem a capacidade hoje de fazer desduplicação na origem e no destino ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um ponto muito importante
que a gente precisa relembrar sempre. Todas as empresas que armazenam dados, Microsoft, Amazon, enfim, qualquer empresa que está armazenando dado, usa hoje tecnologia de desduplicação de dados, lá no destino. Mas não repassa nenhuma vantagem para quem está contratando esse dado. Essa vantagem é somente do fornecedor. Imagine quanto que a Microsoft consegue economizar de dados usando a tecnologia de desduplicação. Outro detalhe, quando eu coloco a desduplicação de dados no meu processo de backup, e eu faço desduplicação lá no origem, significa que eu tenho que colocar essa tecnologia de desduplicação na minha solução de backup online. E isso não é simples e não é barato. Então, eu ter uma solução de backup online que faz desduplicação na origem implica eu ter essa tecnologia na aplicação de backup. Taxa de desduplicação de dados. A gente falou lá no início que, no exemplo que a gente deu, a gente teve uma taxa de desduplicação de dados de 200 para 1. Agora, no nosso universo de backup, essa taxa de desduplicação ela não faz muito sentido, porque eu vou ter uma série de variáveis que vai alterar essa taxa de desduplicação. Quando eu estou adquirindo uma solução lá para o meu data center, isso faz sentido que eu tenha a melhor taxa de desduplicação possível. Mas quando eu estou falando de backup, principalmente de falar em desduplicação na origem, o tempo de retenção, a fonte, na verdade, o tipo desse arquivo, qual o bloco que eu estou olhando, vai influenciar na taxa de desduplicação. Então, quando a gente está falando de backup de dados, a taxa de desduplicação ela é secundária. Nenhuma solução de backup que faz desduplicação vai informar essa taxa, porque isso é variável para cenário de cenário. Para a gente finalizar, por que a gente está falando de desduplicação de dados no nosso universo de backup? Porque isso tem tudo a ver com segurança de dados. Se eu estou usando desduplicação, eu reduzo o meu tempo do meu job de backup, consequentemente eu aumento a possibilidade de fazer novos jobs de backup. E quanto mais jobs de backup, mais seguro está o meu ambiente. Então, a desduplicação vai permitir, primeiro, segurança de dados e, segundo, fazer backup de grandes volumes, que é o que todo mundo precisa hoje, em curto espaço de tempo. Junto com esse vídeo, vocês vão receber um material onde a gente tem mais alguns conteúdos técnicos da Microsoft e da Wikipedia falando de desduplicação. Mas a ideia é a gente fomentar isso e a gente conversar mais. A gente está à disposição para ajudar vocês nesse universo de backup. Obrigado mais uma vez.